Sol da igreja, com a paz, com a graça e com o amor de Cristo, amém? Foi-me dado esse tema e parece que foi uma resposta de uma oração. Há muito tempo que eu queria estar falando para a igreja a respeito deste tema. E quando nós olhamos para o livro de Lamentações, o livro de Lamentações, ele contém 5 capítulos. Cada capítulo deles, menos o capítulo 3, cada um deles são 22 versículos. É um poema. É um poema de Jeremias. Um poema triste, mas é um poema. Eu não sei qual é o seu poema nesta manhã. O capítulo 3 de Jeremias, ele não tem 22 versículos, mas são 66 versículos. 3 vezes mais do que todos os outros capítulos. O capítulo 3 de Jeremias, ele está falando justamente o quê? De uma dor pessoal dele. É aquilo que ele estava sentindo. Nos outros capítulos, ele estava falando da cidade, do povo, do templo. No capítulo 3, ele vai falar aquilo que estava no coração dele, aquilo que estava amargurando ele, aquilo que estava fazendo ele sofrer. E muitas vezes nós perguntamos: qual tem sido o seu poema? Qual tem sido a sua luta, o seu desafio? Às vezes, em um mundo de guerras, onde nós oramos e quanto mais a gente vê, nós vimos acontecendo guerras e mais guerras. Às vezes, no mundo corrupto, onde por toda parte existe corrupção. E às vezes até mesmo dentre o povo de Deus. No mundo imoral. Onde? Qual é o nosso poema? Qual é a nossa frase? Onde eu e você, nós temos a nossa esperança, podemos depositar a nossa esperança. O apóstolo Paulo, quando ele estava escrevendo aos Coríntios, ele falou no capítulo 15, versículo 19, se a minha esperança estiver nas coisas dessa terra, nas coisas deste mundo, eu sou o mais dos miseráveis dos homens. E muitas vezes a minha esperança e a sua esperança está justamente o quê? Numa coisa que vai melhorar. Muitas vezes a minha e a sua esperança está justamente o quê? Sonhando que eu vou conseguir mudar alguma coisa neste mundo. E quando nós olhamos para Jeremias, aqui, nós vimos 3 coisas que Deus já havia revelado para Jeremias. 3 coisas que Deus já havia conversado com Jeremias. Jeremias foi chamado novo ainda para servir a Deus. Diz Jeremias capítulo 1, logo nos primeiros versículos. Mas Deus já havia conversado com Jeremias, já havia tido essa intimidade com Jeremias. E quando nós olhamos, nós vimos que Deus revela para ele uma vara
E nessa vara, Deus fala para Jeremias, porque ele vela pela sua palavra, para o fazê-la cumprir. Deus não é Deus que vai lançar uma palavra e não irá cumprir aquela palavra. Deus é um Deus de promessa. Deus é um Deus que não volta com a sua palavra atrás. Mas muitas vezes, nós depositamos a nossa confiança, a nossa esperança nas coisas deste mundo. Mesmo sendo cristão, mesmo sendo filhos de Deus, muitas vezes a nossa esperança não está onde deveria estar. Mas Deus também revela para Jeremias, em Jeremias 18, de 1 a 6, sobre o vaso e o oleiro. Transformação. O nosso Deus tem poder para transformar a sua vida. O nosso Deus, Ele tem poder para fazer da nossa vida, da minha e da sua história, uma história diferente. Mas eu preciso acreditar nisso. Eu preciso viver isso. Eu tenho que crer nisto. Porque o Deus é um Deus que cumpre com as suas promessas. E quando nós olhamos também, nós vimos que Deus revelou para Jeremias o plano de salvação de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para essa passagem de Jeremias 31, de 31 a 34, nós lemos lá em Mateus capítulo 26, versículo 28, falando que este é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Jeremias já tinha uma intimidade com o Senhor. Ele estava andando com o Senhor. Ele estava sofrendo, porque estava num período onde Israel, ele tinha sido levado cativa para Babilônia. E ali, aquele rei, ele não poupou ninguém. Não era fácil. E não é fácil ser escravo de alguma coisa. Não é. A pessoa não tem vontade. A pessoa não tem desejo. A pessoa não pode adorar. É muito triste deixar de pertencer ao Deus eterno para pertencer a uma outra pessoa. Infelizmente, tem muitas pessoas que deixam isso acontecer em sua vida. Colocam alguma pessoa no lugar de Deus, no lugar do Senhor, no lugar de Jesus. E Jeremias, ele tinha essa história com o Senhor. E quando nós olhamos para Jeremias, ele, naquele sofrimento todo descrito lá em 2 Crônicas, no finalzinho, se não me engano, no capítulo 30, final do 2 Crônicas, último capítulo do 2 Crônicas, nós vimos que a situação de Jeremias não era boa. E quando nós olhamos para o capítulo 3, ele dá um título para ele mesmo ali. Eu gostaria de compartilhar com você. Lamentações, capítulo 3, no versículo 1. E ali, ele fala: eu sou o homem que viu a aflição, trazido pela vara da tua ira. Jeremias era o homem que viveu.
todo aquele sofrimento. E o texto aqui, todo vai falar a respeito disso. O contexto do capítulo 3, até o versículo 21, é falando justamente o que é do sofrimento do Jeremias. Eu não sei qual é o seu poema. Eu não sei qual é a sua aflição. Mas eu sei que você tem um poema. E que talvez tenha bem mais do que 66 versículos. Eu não sei se você já parou para meditar. Eu não sei se você já parou para meditar que você não está sozinho, que Deus vai estar com você, que Ele não vai te dar a tribulação acima que você não possa suportar, porque Ele é fiel. Diz 1 Coríntios capítulo 10, se não me engano, no versículo 11 e 12, fala sobre isso. O nosso Deus é fiel. Nosso Deus, Ele pode mudar a nossa história. Eu não sei por que as pessoas levam tanto tempo para se converter, para se render a esse Deus. Eu não estou falando de teatro de ser cristão. Eu estou falando justamente de ser homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, mulheres de Deus, e viver uma vida conforme Deus agrada. Jeremias, ele olhou para o Senhor. E ele convida cada um de vocês a olhar para o Senhor nessa manhã. Eu não sei qual é o seu poema. Mas o poema do Jeremias mudou depois que ele olhou para o Senhor. Talvez você está passando por uma tribulação, uma dificuldade, um desafio, né? Talvez o que seja um desemprego, talvez um conflito na família que você não consegue resolver, talvez uma doença que não tem cura. Mas muitas vezes nós precisamos olhar para o Senhor como Jeremias. Todavia, lembro me também, do que pode me dar esperança. Eu me lembro. E quando nós olhamos para essas passagens que o William acabou de ler, alguma coisa mexeu com Jeremias. Eu sei que Deus mexe com você. Eu sei que a palavra de Deus, ela vai no fundo do seu coração. E ela mexe com você. Ela faz diferença na sua vida. Às vezes, quando você está para pecar, ou para tomar uma decisão errada, não é porque você não tem consciência. Porque você tomou a decisão errada. Porque o Senhor mexe com você. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela mexe com a gente. E quando nós olhamos para Jeremias, nós aprendemos que nós precisamos olhar para o Senhor. Mantenha os seus olhos fixos no Senhor, para você não perder a esperança. Olhe firmemente para o autor e consumador da sua salvação.
Não tire os olhos dele. Olhe para aquele que pode te dar esperança, que pode justamente o quê? Mudar a sua visão. E a primeira coisa que Jeremias, ele viu, foi justamente a graças, ele fala assim, graças, capítulo 3, versículo 22, no livro de Lamentações, ele fala assim, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos. Quando você olha para o Senhor, o grande amor do Senhor, Ele não te deixa você ser consumido, mas quando você olha para as coisas do mundo, para as dificuldades, você é consumido, você entra em depressão, e muitas vezes você faz com que outras pessoas ficam deprimidas. Mas Jeremias, quando ele olhou para o Senhor, ele renovou a sua esperança. E a esperança do Senhor é que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Ele fala para nós aqui, continuando nesses versículos, é que graças ao grande amor do Senhor que não somos consumidos. Continuando, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. A misericórdia do Senhor sobre a sua vida e sobre a minha vida, meu irmão, ela não tem fim. Ela se renova a cada manhã. Às vezes você se alimenta hoje, mas amanhã você precisa alimentar novamente. Porque você precisa. Muitas vezes nós somos limitados. Nós somos seres humanos limitados. Mas quando nós olhamos para o nosso Deus é onipresente, Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. E Ele está cuidando de você, estava cuidando de Jeremias naquele momento. Por quê? Porque Ele vela pela sua palavra para as fazê-las cumprir. Um outro ponto que Jeremias viu, que a fidelidade do Senhor é grande. Irmão, no mundo de corrupção, talvez você vai depositar a sua confiança na pessoa errada. Mas deposite a sua confiança no Senhor. Lembre-se de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Medite, coloque ele no seu coração. Medite nesse versículo. Guarde ele no seu coração. Se a sua esperança estiver nas coisas dessa terra, e se você tem alimentado a sua esperança nessas coisas, eu não quero nem falar a palavra aqui. Mas Deus havia falado para Jeremias também, revelado para ele, o plano de salvação em Jesus Cristo. Quando nós olhamos para Jeremias 31, de 31 a 34, nós vimos três coisas que pode ser o meu poema nesta manhã e o seu poema nesta manhã. E você pode simplesmente estar meditando nessas três coisas. Deus estava falando para Jeremias
mostrando para ele uma nova aliança. Mas não só essa nova aliança, uma nova aliança, que se cumpre através do sangue de Jesus Cristo, da remissão dos nossos pecados. Nós não temos que viver com culpa. O livro de Romanos, ele fala que não existe nenhuma condenação para aquelas pessoas que estão em Cristo Jesus. E o título de Romanos, capítulo 8, é justamente essa. Não há condenação. Quem pode te separar do amor de Deus? Será o quê? Será luta, tribulação ou qualquer outra coisa? Diz o livro de Romanos. Então, nós vimos que Deus tinha revelado para Jeremias o perdão dos nossos pecados e também a vida eterna, porque aquela antiga aliança, ela não podia salvar ninguém, ela só encobria pecados, mas o sangue de Jesus Cristo, ele remove pecados, ele transforma a vida das pessoas. Se você deixar, Jesus pode transformar a sua vida. Se você deixar, Jesus pode fazer a diferença na sua vida. Se você deixar, Jesus pode escrever uma nova história na sua vida. E o seu nome, conforme fala lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos de 11, o seu nome não tem que estar nos livros, mas o seu nome pode estar no livro da vida. E você pode herdar todas as coisas com Cristo. Eu queria trazer essa mensagem para vocês. E quero fazer um apelo. Onde você tem depositado a sua esperança? Qual tem sido o seu poema para a vida eterna? O que você está esperando para amar e servir a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento? Eu lanço esse desafio. Às vezes tem pessoas que levam anos e anos para entender a mensagem de Deus, mas ela é simples, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse pode ser o seu poema nesta manhã. Que Deus possa nos abençoar. Nós vamos ficar de pé, chamar os pastores aqui na frente. E se você ainda não é batizado, se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, não perca tempo. Amém?